Pessoal, bem-vindos de volta. Nós faremos então neste vídeo a análise do último capítulo do livro Amor Líquido, que se intitula Convívio Destruído. O capítulo 4 é dedicado quase que exclusivamente à discussão da temática dos refugiados. Mas para chegar a ela, o Bauman passa pela discussão de algumas premissas anteriores. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao modelo econômico que nós vivemos. Para o Bauman, a sociedade capitalista, consumista em que nós estamos inseridos é especialista em acabar gerando grandes quantidades de lixos humanos. Essa expressão forte o autor utiliza para designar os indivíduos que não conseguem se inserir ou se adequar ou serem aproveitados pelo sistema econômico, profissional e de ordem de trabalho em que nós vivemos. Esses indivíduos que são designados como lixo humano e que pelo restante da sociedade são percebidos justamente assim, são justamente aqueles grupos que de alguma forma não conseguem exercer um papel social relevante ou se inserir de forma proveitosa no jogo das relações humanas. Se encaixam aqui os moradores de rua, os pedintes, os criminosos, os portadores de sofrimento mental que em função da sua condição não conseguem ser aptos para o trabalho ou até mesmo os desempregados. Todos esses indivíduos têm por trás de si uma conotação, uma carga muito negativa e são vistos com um alto grau de preconceito e discriminação. Para o Bauman, durante a maior parte da história da humanidade, à medida que o território do globo foi sendo ocupado, ainda havia locais ou destinações para as quais se podia mandar essas grandes concentrações de massa de lixo humano. Do ponto de vista das relações internacionais, é como se existissem verdadeiros países que, na lógica da distribuição do poder e do capital, servissem como concentrações de lixo humano. E se nós entendermos, por exemplo, desde o processo de colonização no século XV ou a neocolonização do século XIX, nós sabemos que aqueles países que durante um determinado período foram vistos como países precários, ou para usar uma terminologia no século XX, países de terceiro mundo, acabavam sendo vistos como depósitos de precariedade ou grandes formigueiros humanos de pessoas sem qualquer condição de viver de forma digna. Um exemplo clássico que povoa a mente como um estereótipo são as grandes concentrações humanas da Índia. No entanto, à medida que o processo de globalização vem se concretizando, não é mais possível circunscrever o lixo humano a um determinado território. É como se não existissem mais países que especificamente ou exclusivamente servissem como depósito para essa matéria humana indesejável. Inclusive porque, do ponto de vista da globalização, uma das características mais importantes é a possibilidade de trânsito, de mobilidade. E estas pessoas começam então a executar êxodo, a migrar. E aqui nós temos mais uma vez a ideia do refugiado, que é muito importante para esse capítulo. O Bauman vai trazer o refugiado como o grande símbolo do lixo humano, do indesejável, mas que não pode mais ser colocado em um lixão ou em um aterro específico. Ele não pode ser condenado ao seu país de terceiro mundo. A partir de agora, todos os países vão ter que lidar com esse problema. Nessa altura do capítulo, aquela referência a Kant que nós vimos no vídeo de preparação para a leitura do capítulo 4 volta a ser importante. O Kant acreditava na ideia de uma noção de cidadania global. E para o Bauman, a coisa mais próxima disso que existe hoje em dia é a noção de direitos humanos. No entanto, o autor é muito categórico em afirmar que a noção de direitos humanos não existe embasada em si mesma, ou seja, ela não se sustenta. Na verdade, o que existem são direitos nacionais. Existe o direito francês, existe o direito brasileiro, existe o direito dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Quando nós temos alguma situação em que o tema dos direitos humanos vem à tona, existe, na verdade, um país ou um Estado-nação que procura ativamente garantir os direitos dos seus indivíduos ou dos membros da sua nação. Vamos pensar, por exemplo, em uma pessoa que seja brasileira e que esteja em visita em um outro país. Em qualquer situação que ela passe por uma situação de constrangimento, sofra algum crime, venha se acidentar, ela vai recorrer
à sua embaixada, ao seu país. É daí que o Bauman diz que, na realidade, as pessoas só estão verdadeiramente protegidas e amparadas se por trás delas existe um Estado-nação. Como consequência, as pessoas que são párias ou que não têm países estão numa situação de vulnerabilidade máxima. E, mais uma vez, nós temos aqui a ideia do refugiado, que não pode recorrer ao seu país de origem, porque ele foi esfacelado, destruído, ou alternativamente não quer que aquele refugiado esteja presente naquele território, mas que também não pode reivindicar os direitos do país ao qual ele chegou, porque ele não é um membro legítimo daquele país. E para o Bauman, a noção de direitos humanos acaba não contemplando o refugiado, porque se ela fosse suficiente, essas pessoas não estariam em uma condição de precariedade tamanha. A partir daqui, nós temos que prestar atenção em uma ideia que tem consequências para o restante do capítulo. O Bauman aponta que, apesar de nós estarmos vivendo em um momento de globalização, as nações ainda estão organizadas em torno de uma ideia de que, para cada nação, existe um Estado que a represente e um território que ela possa ocupar. Isso significa que só estão verdadeiramente protegidos os indivíduos que são membros de uma nação que tem um Estado e tem um território. O problema é que, como nós sabemos, na contemporaneidade existem vários casos e exemplos diversos de situações que não se encaixam nessa definição. Nós podemos ter um Estado que representa diferentes nações. Pensem, a título de exemplo, em um país como a Índia, que tem uma grande diversidade de línguas, de culturas, de povos. Nós podemos ter também um povo que não tem um território ou um Estado que o represente, como é o caso dos ciganos, e assim por diante. O Bauman diz então que nós construímos as relações internacionais de um país para o outro apostando em uma ideia de pureza, de que para cada país deveria existir um único Estado, uma única nação e um único território. No entanto, isso nos induz a perceber todos os casos que não se encaixam nessa definição como aberrações ou monstruosidades. E é isso que nos faz enxergar com tanto preconceito e com tanta discriminação, como povos atrasados, as situações de outras regiões do globo, como o Oriente Médio, a Ásia ou mesmo a África, que não se desenvolveram seguindo esses critérios. Os refugiados são o melhor exemplo de pessoas nessa situação. Como eles não têm um Estado-nação ao qual eles possam recorrer e são vistos como potencialmente perigosos ou hostis, indesejáveis ao Estado anfitrião que os recebe, eles acabam ficando nesse entre-lugar, dentro e fora, sem ter um corpo jurídico, um país, um Estado, uma nação que os possa proteger. É como se eles estivessem completamente despidos, pelados, sem qualquer proteção. Os refugiados, então, que não estão sob a tutela de nenhum Estado específico, são percebidos implicitamente ou de forma disfarçada, tanto pela comunidade internacional quanto por nós mesmos, como vidas que não valem a pena ser vividas, vidas descartáveis, ou, para utilizar a expressão em alemão, que o Bauman faz referência no capítulo, Unwertenleben. Outro ponto a ser considerado é que os refugiados são um símbolo muito potente da ideia de modernidade líquida, pois eles estão dentro e fora ao mesmo tempo, em trânsito, completamente à deriva, jogados em um terreno movediço, sem qualquer segurança, sem qualquer proteção, solidez, rigidez ou algo que os ampare para que permita que a sua vida aconteça. Nesse ponto, é importante ter em mente um conceito apresentado no vídeo de preparação para a leitura desse capítulo, Nowheresville. Como nós vimos, o Nowheresville, ou lugar nenhum, ou entre lugar, diz respeito justamente aos espaços de trânsito, de passagem, lugares pelos quais as pessoas se locomovem sem criar qualquer tipo de ligação afetiva, emocional ou de memória com aqueles espaços. Como os refugiados são obrigados a estarem dentro e fora, eles não conseguem se inserir de fato no país anfitrião, mas não conseguem ser vistos como pessoas que abandonaram o país de origem, é como se eles ficassem condenados a essa situação de Nowheresville, presos entre o trânsito, no momento de passagem. Para dar encerramento ao capítulo, o Bauman se aprofunda nessa noção de Nowheresville e faz uma conexão com o capítulo 3.
quando nós vimos que as camadas de uma população de uma determinada cidade estão secionadas ou divididas entre uma elite que tem condições de permanecer em trânsito entre vários lugares do globo e uma população de baixa renda que está condenada e trancafiada naquele espaço. Bom, tanto a elite quanto os refugiados, que são o símbolo máximo da precarização da globalização, frequentam ou passam por espaços conhecidos como nowheresville, não lugares. No entanto, a condição social desses indivíduos dá acesso a não lugares essencialmente diferentes. Afinal de contas, a elite frequenta hotéis de luxo, pousadas de alto bem-estar, vai passar pelo circuito turístico mais bem conhecido e apreciado por vários lugares do globo. Um fato importante também é que os espaços frequentados por essa elite global são espaços com um alto grau de controle de quem entra para selecionar os membros daquela cartela de população que pode permanecer naquele espaço, mas com critérios frouxos para permitir que as pessoas saiam, abandonem aqueles espaços. Dizendo de maneira mais simples, é como se houvesse um controle, uma vigilância de quem entra, mas você não se interessa por quem sai. Afinal de contas, se a pessoa entrou, ela tem todo o direito de sair. Inclusive, porque do ponto de vista econômico, ser membro da elite significa poder sair a todo momento que eu quiser. O nowheresville, ou não lugar do refugiado, o campo de refugiado, tem outra característica. Ele tem um grau de vigilância ou de supervisão essencialmente para evitar que as pessoas abandonem os muros do campo. É como se aquele lugar que foi projetado para ser uma condição temporária ou transitória, na verdade, acabasse por se transformar em uma prisão ou um retábulo que vai confinar aquelas pessoas ali para sempre. Ou seja, embora a elite e os refugiados frequentem nowheresville, o status de cada um deles permite que eles se relacionem com esse nowheresville de forma muito diferente. Bom, tudo isso que é discutido no capítulo 4, que diz respeito à condição dos refugiados ou dos migrantes, tem a ver sim com a ideia de amor líquido. Não se esqueçam que ao longo do livro o Bauman está se dedicando à questão da construção dos vínculos na contemporaneidade. E percebam, o refugiado é o símbolo da pessoa sem vínculos, sem raízes, sem um local ao qual ela possa se remeter ou se enraizar para sobreviver emocionalmente, financeiramente e assim por diante. Aliás, se nós arriscarmos uma comparação, é como se o refugiado hoje fosse o judeu que o Schindler conseguiu salvar ou que o Korczak, do capítulo 3, não conseguiu salvar. É o símbolo do indivíduo sem vínculos e que geralmente não é percebido de uma forma amorosa, é rejeitado, é o lixo humano, ao qual o Bauman faz referência ao longo do capítulo. Então é isso, pessoal. Nós chegamos ao encerramento da análise do último capítulo do livro Amor Líquido, do Bauman. Espero que os comentários e as considerações tenham sido de valia, de auxílio para vocês. E espero mais do que isso, que tudo que o autor diz nesse último capítulo tenha sido útil para sensibilizar vocês para perceberem o noticiário internacional. Está muito em voga, está muito em pauta a questão da imigração, a questão dos refugiados. É uma das questões mais sensíveis para nós pensarmos enquanto nação, enquanto humanidade, ao longo dos próximos anos. Se você gostou do livro, se interessou pelos conceitos, pelas ideias que o Bauman desenvolveu ao longo dessas páginas, você não vai se limitar então apenas ao amor líquido. Afinal de contas, esse livro é um desdobramento de uma ideia anterior apresentada pelo autor em outro livro ainda mais conhecido, que é Modernidade Líquida, cuja leitura para muitos é indispensável. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa primeira sequência de vídeos aqui do canal Abapuru Educação Antropofágica, para que vocês possam devorar leitura, devorar cultura, e outros vídeos vêm por aí pelo canal. Fiquem com a gente, não esquece de dar o like e de compartilhar. Até a próxima!